Olá, meus queridos amigos e irmãos queridos do Brasil e de outras partes que porventura esteja nos acompanhando em mais uma live da nossa sexta-feira. Aqui na Califórnia, Estados Unidos, são 2 horas da tarde, consequentemente aí no Brasil, 6 horas da tarde. E o calor chegou aí, né? Temos ouvido notícias de que o calor chegou violentamente, né? Aqui ainda está um pouquinho quente, mas já sentimos que o frio daqui a pouco vai chegar. Acho que a diferença daqui dos Estados Unidos, pelo menos da região nossa aqui, é que as estações são bem definidas. E no Brasil um pouco diferente, né? Parece que não é tão definida. Eu lembro que às vezes em agosto tinha mais frio que junho, julho e setembro, um pouco frio. Mas agora só calor, só calor, só calor. Mas na realidade esse mundo está bem bagunçado, né? Cleiton, um grande abraço, uma boa noite para você. São os colegas, amigos, irmãos em Cristo que estão aí ligados na nossa live. Esta é a penúltima semana que eu estou fazendo a live aqui dos Estados Unidos. Semana que vem também vou fazer aqui, mas já outra semana e estaremos aí no Brasil. E provavelmente a minha live será feita durante alguma visita, porque é no horário das 6, onde a gente tem a nossa agenda bem lotada para tomar um lanche ou uma sopa na casa de vários e vários irmãos que querem a nossa presença, e nós também queremos a presença deles nas nossas vidas. O texto que o Irinaldo está dizendo que está um calor da moléstia, né? E linguajar nordestino. O texto que está servindo de base para as nossas lives é Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 9, que diz: E na verdade tenho também por perda todas as coisas. Paulo está dizendo, eu perco todas as coisas em troca da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória ou lixo, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha própria justiça, que vem da lei, mas sim a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3, de 7 a 9. Nós estamos nos atendo na excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Já vimos conhecendo Jesus como Salvador, como filho obediente, como humilde, como líder, e hoje conhecendo Jesus, o seu amor. Como é interessante a gente conhecer realmente a pessoa de Jesus Cristo, né? A palavra amor merece algumas considerações. Existem praticamente 4 formas no grego da palavra amor. Tem outras, mas eu vou trazer as 4 que eu entendo ser as principais. Eu quero que vocês entendam que, por exemplo, no Brasil, ou no português, aliás, amor serve para tudo. Então você fala, eu amo a minha casa, eu amo a Deus, eu amo o meu vizinho, eu amo o meu cachorrinho. É a mesma palavra que nós usamos, amor, amor, amor. Já no grego, não. O amor ágape, que é aquele amor incondicional, é aquele amor sacrificial, aquele amor que se dá e não exige nada em troca, esse é o amor ágape. Esse é o amor supremo. É esse amor que nós nos referimos a Jesus Cristo quando ele se deu por nós. Então é o amor ágape. Mas existem outras formas de amor, mais por curiosidade, né? Existe uma palavra chamada storge, que representa amor também. Então, no grego, se você fosse falar eu amo meu cachorro, você não ia usar a mesma palavra do ágape. Você ia usar a palavra storge. Então eu disse, eu estorjo o meu animal. Eu estorjo minha casa. Então, você usaria esse verbo, storge.
E tem outro verbo que é mais conhecido, né, que é o verbo filéu. Eu amo o meu irmão, camaradagem, amabilidade, amizade, amor filéu, amor comunhão, amor do dia a dia. Então, você não usaria o ágape, você usaria filéu. E tem o amor, que a gente se refere mais entre os casais, que é o amor romântico, o amor eros, o amor erótico, né? Então, quando um casal diz, querida, eu te amo, é o amor eros. E também pode ser o amor filéu, só não pode ser o amor storge, que significa uma coisa, né? Guardadas essas proporções, nós vamos falar agora tão somente do amor ágape, amor incondicional, amor sacrificial, amor que se dá. E eu separei alguns versículos, e existem muitos, mas eu tentei separar os mais importantes, ou mais comuns, ou mais conhecidos. E eu começo com João 3,16, não podia ser diferente, né? Porque Deus tanto amou o mundo, amor é ágape aqui, que deu o seu Filho unigênito, único. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo talvez seja o versículo mais conhecido no mundo todo, João 3,16. Uma das coisas que eu quero salientar que o amor aqui não é um amor seletivo, que Jesus Cristo decidiu amar somente alguns. Não. O texto diz que Deus amou o mundo. E o mundo aqui não são árvores, não são nuvens, não são estrelas. O mundo aqui é gente. Somos nós. Esse não é um amor seletivo, que ele amou somente alguns, mas amou todo mundo. O grande problema é se o mundo quer amá-lo, se o mundo decide também aceitar o seu amor. O outro versículo está lá em 1 João 4,9. Nisto se manifestou o amor de Deus, o amor ágape, para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então aqui nós vemos que o amor de Deus, o amor ágape, é aquele amor que foi manifestado para nos dar vida e vida eternal. E vida também, enquanto estamos vivendo, já desfrutamos um pouquinho do amor de Deus, porque ainda estamos carregados pela natureza pecaminosa e vivendo num mundo em que o inimigo está furioso. Depois temos Romanos capítulo 5, versículo 9. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Você parou para perceber o tamanho desse amor? Ele nos amou quando nós não tínhamos nada a ver com ele. Aliás, nós éramos seus inimigos. E ele nos amou. Quando nós éramos pecadores, ele já havia manifestado esse amor para conosco. E continua em 1 João 4,10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e porque ele nos amou a nós, enviou o seu Filho para propiciação pelo nosso pecado. A palavra propiciação é para fazer possível o perdão dos nossos pecados. Propiciação é algo que agrada ou cumpre para que o pecado seja perdoado. E percebe que ele nos amou primeiro. Primeiro está o amor de Deus, porque não podia ser o nosso, porque nós só iríamos conhecer o amor de Deus a partir do momento em que ele primeiramente nos amasse. Senão, nós seríamos totalmente desconhecidos do amor de Deus, porque ele não havia se manifestado. E vamos agora para outro texto, Efésios 2, 4 e 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Percebe que
É o mesmo tema dos versículos anterior que eu li. O amor nos alcançou quando éramos inimigos. Interessante. E a palavra o Senhor Jesus nos ensina a amar até os nossos inimigos. E às vezes temos dificuldade de amar os nossos inimigos, esquecendo que nós éramos inimigos e Deus nos amou. Deus manifestou o seu amor para conosco. E o último versículo que eu tenho aqui é 1 João capítulo 3, versículo... Não é o último, não, tem mais. 3, 1. Vejam como é grande o amor do Pai. Aqui está colocando grande o amor do Pai. Por que ele é grande? Porque ele é diferente do nosso. O nosso é muito pequeno, né? É do Pai que nos concedeu sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Você percebeu que o amor, ágape, o amor de Deus para conosco, nos dá uma nova paternidade. Agora não somos mais filhos do inimigo. Nós somos filhos do grande Rei, do Senhor Jesus Cristo. Nós somos feitos filhos, nós nascemos de novo. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando a Bíblia diz que Deus nos adotou, a Bíblia está explicando que nós éramos do inimigo e Deus nos tirou de lá. Só que a nossa adoção não é a mesma coisa que uma adoção humana. Na adoção humana, por exemplo, se um menino lá tem 12 anos, 13, 14 e os pais o abandonaram, um pai pode dizer, uma família pode dizer, eu quero adotá-lo, mas ele tem a decisão, fala, não, eu não quero ir com esses pais, eu rejeito. E ele fica até que tenha outro pai, tá bom? Ele pode rejeitar. Mesmo o filho adotivo, quando eu estou falando humanamente falando, ele pode dizer, olha, vocês cuidaram de mim, vocês me amaram, vocês cuidaram de mim, mas agora eu descobri quem realmente é o meu pai, eu quero voltar para ele. E em alguns casos, o filho volta. No nosso caso, não. Eu duvido que alguns de vocês tenham saudade do seu pai anterior, que é o diabo. O Senhor Jesus Cristo disse lá em João, é o diabo. Nós não temos nenhuma saudade do diabo. Então, a nossa adoção é uma adoção de um novo nascimento. É uma adoção de ganhar um novo DNA. Ainda vou preparar algo para falar sobre isso com os irmãos com mais detalhes. Vamos agora para Jeremias 31:3, lá para o Velho Testamento. Há muito que o Senhor me apareceu, Jeremias dizendo isso, dizendo, porquanto com amor eterno te amei. Esse amor é diferente do storge, do filéu e do eros. Esse é o amor eterno, esse é o amor ágape. Por isso, com benignidade te atraí. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Percebe que é um amor atraente, é um amor que conquista. Por isso, quando esse amor foi anunciado a nós, na pessoa de Cristo, esse amor nos conquistou. Nos conquistou para ser filho do grande Rei. Nos atraiu. Não é maravilhoso isso? Depois vamos lá para Romanos capítulo 8, versículos 38 a 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebe que aqui é o amor que nos convence e nos dá segurança. Não tem como se apartar desse amor. Não tem como. Esse é o amor que nos dá a salvação, que nos dá a filiação. Agora vamos para os Salmos. Eu separei aqui 4 versículos. E o primeiro está lá em Salmo 136, 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Guardem essa frase. O seu amor dura para sempre. Veja bem que
você nem sempre amamos a Deus como devemos, mas o amor dele dura para sempre. Agora imagina o nosso relacionamento com outras pessoas em que nós amamos assim como colegas, como amigos, como irmãos em Cristo, mas essa pessoa faz algo tão ruim para conosco e a gente decide não amar mais aquela pessoa. O nosso amor não dura para sempre, o nosso amor é muito vulnerável. Deixa eu abrir parênteses aqui e contar uma historinha para vocês. Eu ouvi o testemunho de uma missionária que trabalhava entre os índios durante muitos anos. E o tempo foi passando e ela começou a ficar muito triste porque aqueles índios não se dobravam diante do Senhor Jesus, não aceitavam Jesus, e ela ali batalhando, batalhando. E um dia ela se retirou lá na mata e foi orar. Falou: Senhor, eu não consigo mais amar esses índios. Aliás, Senhor, acho que eu nunca amei. E veio uma palavra ao seu coração. A palavra foi o seguinte: querida missionária, nunca queira amar os índios com o seu amor, porque o seu amor é imperfeito. Ame os índios com o meu amor, com o amor do meu Filho amado Jesus Cristo. Meus irmãos, que grande lição! Se você quiser amar o próximo, aqueles mais difíceis com o seu amor talvez 1,99, né? Nós temos que amar com o amor de Deus. E amar com o amor de Deus significa compromisso com Ele, significa até sacrifício. Às vezes não é fácil amar determinadas pessoas, mas temos que amar. Salmo 103, versículo 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Paciente é outra dificuldade que nós temos. Ser paciente com aqueles que você olha e fala: como é difícil amar esse irmão. Como é difícil. Mas o amor de Deus é paciente, é misericordioso, é compassivo e cheio de amor, cheio de amor. Quantas lições aprendemos com o amor de Deus. Salmo 63, 3. O teu amor é melhor que a vida, por isso meus lábios te exaltarão. A gente canta isso, né? Olha, aqui o salmista está dizendo que o amor dele, o amor de Deus é incomparável, inigualável. Por isso que os nossos lábios exaltam o amor de Deus. É um amor diferente. É um amor que jorra, nutre, surge do Deus Pai, do trono da graça. E por fim, Salmo 36, 5. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. O que o texto está me ensinando aqui? Nos ensinando? O amor de Deus é ilimitado. Ao contrário do nosso, que é um amor bem limitado. Mas o dele não. O dele é ilimitado. Queridos, hoje conhecemos um pouquinho mais sobre Jesus. Conhecemos numa das semanas como ele Salvador, como filho obediente, como humilde, como líder e hoje com amor. E o próximo nós conheceremos Jesus como corajoso. Quanta coisa temos que aprender com nosso mestre. Foi por isso que o apóstolo Paulo desconsiderava todas as coisas como lixo, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Queridos, temos que tomar muito cuidado de não procurar conhecer a Jesus através de tantas e tantas evidências, a não ser ir na palavra e conhecê-lo por aquilo que a palavra de Deus diz e tão somente. Não perder tempo por pegar livros e mais livros e tantos livros e ouvir tanta coisa e esquecer que nós temos por excelência de buscar o conhecimento de Jesus
através da sua palavra. Oh, sem querer, minha camisa combinou com a capa dessa Bíblia americana aqui. Conhecer através da sua palavra. Não existe fonte mais confiável para conhecer o amor de Deus que a palavra de Deus. Aqui, meus irmãos, nós encontramos tudo sobre o amor de Deus. Eu não estou desaconselhando vocês a que não usem livros e outras coisas, mas muito cuidado, a preferência é aqui. A preferência é conhecer Jesus aqui. Por exemplo, ao preparar esse pequeno estudo aqui, eu fui na palavra, eu procurei selecionar na palavra. Eu não procurei saber quem é que falou a respeito do amor de Deus fora da palavra. Não, primeiro é a palavra e tão somente a palavra. Às vezes eu ouço pessoas dizendo, mas eu ouvi tal pastor que falou sobre isso e por isso que eu estou fazendo isso. Olha, não vai fazer isso porque o pastor falou. Faça isso pelo compromisso que você tem com o Supremo Pastor. Aliás, você pode ouvir os pastores, sem dúvida nenhuma, mas ainda a preferência é aqui. A preferência é aqui. Tive várias experiências no meu ministério que eu tinha que dizer às pessoas, olha, é aqui. Pessoas que vinham conversar comigo e estava trabalhando lá com algum pecado na vida e vinha perguntar, pastor, o que o senhor faria? E eu, primeira coisa, ok, eu vou dizer o que eu faria, vamos abrir a palavra. Pastor, o que a palavra diz eu já sei, mas tem um pastor que falou que não é bem assim. Quantas vezes eu ouvi isso? Eu diria, é bem assim, é o que diz a palavra de Deus. E era interessante que em alguns casos a pessoa dizia, não, pastor, não precisa abrir a Bíblia, eu já sei o que diz a Bíblia, mas eu estou em dúvida porque tal pastor diz diferente, crê diferente do senhor. Não interessa, nós vamos aqui. É aqui que a Bíblia vai falar. Esta advertência que eu faço a todos vocês, inclusive a mim. Às vezes eu começo a pesquisar aqui e de repente eu falo, mas por que eu estou pesquisando tanto? Deixa eu ir aqui, deixa eu ir aqui. Aqui é a fonte inesgotável. Sabe por que eu falo isso? Para você e para mim mesmo? Eu falo isso porque talvez hoje se lê muito mais o que as pessoas dizem a respeito da Bíblia do que nós lemos a Bíblia. Quanto tempo você investe para ver o que Deus está falando através da palavra? E quanto tempo você investe para ficar ouvindo outros que falam a respeito da palavra, lendo outros que escreveram a respeito da palavra? Eu não digo que você não deve ouvir outros e nem ler o que outros escreveram através da palavra. Bom, primeiro você tem que selecionar bem quem escreveu e quem fala, mas mesmo assim, o maior tempo é aqui. É na palavra. Porque é interessante, você lê um texto, de repente você fala, puxa vida, eu já passei por esse texto tantas vezes. E eu abri aqui sem querer agora, Jeremias 31, 10. Olha o que diz o salmista, o profeta. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações. Não, sem querer, meus irmãos, realmente isso aí foi sem querer. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas longínquas terras costeiras. Percebeu? Abri aleatoriamente só para explicar algo para vocês e no fim eu vi um versículo lá. Precisamos conhecer mais o Senhor Jesus, muito mais. Mas aquele conhecimento pessoal, aquele conhecimento que você adentra o pensamento de Deus, aqui e tão somente aqui. Você lê mais a palavra de Deus ou lê o que os outros dizem a respeito da palavra de Deus? Há bons livros, não nego isso, mas não é a preferência. Há boas mensagens, mas não devem ser as preferências. A preferência é aqui, nesse livro inesgotável, que eu gosto de chamar
o manual do nosso fabricante, aquele que nos fez. Porque aqui não há sombra de dúvida. Aqui quem falou é o próprio Deus. Ok, queridos, conhecemos mais uma característica do nosso Deus. Eu vou repetir o que vimos até agora. Conhecemos Jesus como Salvador, como Filho obediente, como humilde, como líder e hoje como amoroso. Que Deus possa nos abençoar ricamente e desafio os irmãos, conheçam cada vez mais ao Senhor Jesus Cristo. Faz como Paulo falou, esquecendo das coisas do passado que ele gastava tanto tempo. Agora eu não vou gastar tempo, eu vou investir tempo conhecendo a excelência da pessoa de Cristo. Quero deixar um desafio para você. Que tal você começar a ler o Novo Testamento, começando de Mateus, e lendo, e vai anotando quem é Jesus, quais são as suas características. Vai procurando conhecer a Jesus. E você vai ver que você vai encontrar perdoe-me, tanta coisa maravilhosa que às vezes passamos desapercebido. Queridos, um grande abraço a todos vocês. Estou vendo tantos amigos entrando aí na live e que saudade. Noeli, Natal, Noeli, que saudade. Deus abençoe você e seus filhos grandemente. Geni, Rangel, grande abraço. Geni, deixa eu ver os outros que estão aqui. Jane, um grande abraço, Jane. Opa, correu aqui. Deixa eu ver. Derek Argachov. Oi, Derek. É você que está nos Estados Unidos? Que alegria ver você aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ricardo Landucci. Ricardo, um grande abraço. Ricardo, eu quero fazer publicamente um reconhecimento pela sua vida. A maneira como você cuida da sua mamãe é um exemplo para todos. Que Deus abençoe, Ricardo. E aqui, Caril Borges. Se eu não me engano, seria o Caril lá de Cuba. João Batista, um grande abraço, João Batista. Boa noite, pastor. Quem é que está aqui? Selma Luiza, um grande abraço. Selma. Rocaciano Beck. É o Rocaciano que nós vamos ter que conhecer melhor na chegada aí, né? Rocaciano, um grande abraço para você. Rocaciano novamente. Iago. O Iago seria o aluno lá da Escola de Pastores? Provavelmente. Débora Rezende. Débora, você cortou meu cabelo muitas vezes. Aqui está difícil encontrar alguém que corte bem meu cabelo, viu? Luiz Castro Martins Pereira, um grande abraço, Luiz. Anaí Bernardes, quem é? Anaí, um grande abraço, Anaí. Davi Nascimento, oi, Davi, você tá bom, rapaz? Angel, opa, tá aqui a Angel com a sua filhinha, Nathalie, um grande abraço. Deixa eu ver o que mais, Davi Nascimento novamente, Fátima Fernandes, um grande abraço, Fátima. Irinaldo Careca, um grande abraço, Cleiton, um grande abraço. Olha aí, vários queridos irmãos nessa sexta-feira. Espero vê-los sendo... a Sara também está aqui. O Derek Argachov, sim, estou em Mississippi. Eu estou um pouco longe de você, Derek, eu estou aqui na Califórnia. A Sara, um grande abraço, Sara, que Deus abençoe, principalmente a sua saúde, viu? Ok, gente, consegui mandar um abraço a todos vocês, mas daqui 2 semanas estarei aí no Brasil, vou abraçá-los, não virtualmente, mas pessoalmente, aquele abraço brasileiro, e eu sinto tanta falta que o americano não gosta de abraçar, viu, gente? É tudo meio distante, é a cultura, não vamos brigar com a cultura. Que Deus nos abençoe e que a graça dele seja abundante nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.